Boa tarde a todos. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão, rainhas? Como é que vocês estão? Todos que participam aqui do canal. Boa tarde. Espero que sejam todos bem. Vou aguardar o pessoal entrar aqui. Hoje eu vim trazer uma palavra mais direcionada ao assunto que eu trato aqui, né, no canal, questão da casa, a importância da nossa casa e se nós estamos realmente dando essa atenção para nossa casa, né, do jeito certo. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Ângela. Boa tarde, Eli. Boa tarde, Neiva. Boa tarde, Luciene, desculpa. E como é interessante quando a gente vai ver na palavra como a casa é algo tão falado durante a Bíblia toda, é algo tão importante e que é o princípio, se você vê, onde o Senhor vem habitar, que é a principal casa, que somos nós. E às vezes a gente pode não estar cuidando da casa dele, porque essa casa também é do Espírito Santo. A partir do momento que você aceitou ao Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo vem habitar contigo nessa casa. E às vezes a gente não está cuidando da nossa casa direito. Essa casa, a casa do Espírito. E eu vou trazer aqui alguns versículos da palavra. Boa tarde, boa tarde. Que vocês vão ver que a casa sempre foi importante para o Senhor. Então, que a gente tenha essa preocupação, esse cuidado. Boa tarde, Reis. Boa tarde, Ana Cláudia. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Fátima. Então, que a gente possa estar com o Senhor. Vou fazer uma oração aqui para a gente poder estar debaixo, né, do direcionamento do Senhor. Senhor, que o Senhor possa vir nessa tarde conosco, Senhor, trazer o seu Espírito, a sua sabedoria, o seu discernimento, a sua vida para nós, Senhor. Derrama sobre nós o seu azeite quente, Senhor, que vem do seu coração, o seu amor por nós, Senhor. Nós sabemos que nós somos casa do Espírito Santo, nós somos a sua casa aqui na terra, esse lugar que o Senhor escolheu para habitar. O seu filho falou que quando, em breve, quando ele estava naquele poço em Samaria, ele falou que o Senhor estava procurando adoradores em espírito e em verdade, Senhor. E nós somos esses adoradores, Senhor. E nós somos a tua casa, onde o seu Espírito habita, Senhor. Então derrama sobre nós, Senhor, o teu Espírito. Derrama a sua unção, o seu amor, o seu cuidado, Senhor, o seu zelo, para que nós possamos viver aqui debaixo da sua unção, debaixo do seu direcionamento, debaixo do seu cuidado, Senhor, dentro do rio da vida que o Senhor criou e que o Senhor é todo santo dia e o que o Senhor construiu para que nós pudéssemos caminhar aqui, Senhor, dentro desse rio, que nós não saiamos desse rio, Senhor, que nós possamos caminhar confiadamente dentro dele, Senhor, que o Senhor possa derramar teu Espírito com todo o poder, com toda a glória, que nós possamos honrar o teu nome, honrar quem o Senhor é aqui na terra, Senhor, e que o Senhor possa estar invadindo e entrando, né, que o Senhor não invade, o Senhor é educado, que o Senhor possa estar permeando o coração das suas filhas, dos seus filhos, e que o Senhor possa fluir livremente na nossa mente, no nosso coração, trazendo discernimento, coragem, atitude, ousadia, visão, caminhos de prosperidade, de amor, de paz, benignidade e bonanças para os nossos corações, para nossas mentes e para nossas casas, para os nossos lares, Senhor, porque a gente sabe que é dentro da sua casa, Senhor, que está a coisa, das nossas casas, que está a coisa mais valiosa para o Senhor, que é a família. A família é a coisa mais preciosa para o Senhor, Pai. Então que o Senhor possa estar entrando nesses lares, Senhor, das pessoas que estão passando por aqui, que o Senhor possa estar recebendo cada uma delas, Senhor, com amor, com zelo, com cuidado, Senhor. Que elas tenham a certeza no coração delas que o Senhor as ama
que o Senhor as protege, que o Senhor traz caminhos de amor e de verdade, Senhor. Porque através da verdade nós somos libertos, Senhor. Então traz a sua liberdade ao nosso espírito, à nossa alma, ao nosso corpo, Senhor. E que possamos caminhar debaixo dessa proteção, dessa unção, desse direcionamento do Senhor. Em nome do seu Filho Jesus Cristo, eu te peço. Amém. Isso aí, pessoal. Amém. Boa tarde, Marta, Nilza, Mara. Boa tarde, Nelson. Boa tarde, Ana Cláudia. Boa tarde, Fátima. Então vamos lá. Vou ali que o versículo. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é bem legal. João 14, 23. Tá? João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Essa aqui já mostra bem forte essa questão da morada, que nós somos morada do Espírito Santo, somos morada do Senhor Jesus. Então que a gente traga isso para o nosso coração. E ele fala aqui bem claro: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, né? Ontem, quando eu trouxe aqui o Apocalipse, né? Eu estou fazendo a leitura de Apocalipse à noite, para quem quiser acompanhar depois. Eu estou fazendo a leitura de Apocalipse. A gente leu ontem capítulo 4 e 5. Hoje eu devo ler o 6. E como o Senhor falou, exatamente essa questão, né, de guardar a palavra. Que em Apocalipse, no começo do livro, ele fala sobre as igrejas, que somos nós, né? Que somos as igrejas do último tempo, e que a gente tem que ter um cuidado e estarmos atentos, vigiando, para que a gente possa perceber em que lugar na sua igreja nós estamos, né? A gente tem que ter essa percepção, porque se a gente tiver essa percepção, a gente vai poder estar alinhado com Ele, alinhado com a sua vontade. Porque nós somos falhos, pessoal, não tem jeito, nós somos pecadores. Isso aí, só vamos conseguir nos livrar disso quando formos para a glória. Mas nesse momento, dentro dessa carne, nós somos pecadores. E se a gente não vigiar, se a gente não orar, se a gente não espiar, né, não olharmos para nós mesmos, tentando encontrar o que não está legal, o que não está agradando, o que não está alinhado com a vontade do Senhor, a gente não vai colher o fruto do Espírito. Nós não vamos ter um caminho mais reto diante do Pai. Então a gente tem que buscar isso. E o Senhor, em Apocalipse, né, do 1 ao 3, ali, 4, ele fala sobre isso. Então quem puder depois assistir a live, vocês vão ver lá. Tente se encontrar, né? Quem sou eu nessa igreja? Quem sou eu dentro da igreja? É muito importante, pessoal. A gente tem que ter uma alta análise, porque você tem que ter consciência de o que vai ser levado lá no final, quando você chegar na frente do Senhor. Bom, vai ser o teu estado de consciência. O que você levou, o que você agregou aqui. As suas obras são importantes, sim, mas a sua fé, a sua comunhão com o Senhor é mais importante. Sabe? É mais importante. Obrigado, Giovana, por compartilhar, tá? Obrigado, tá? Quem puder apertar o aviãozinho aqui do lado, mandar para quem você acha que está precisando de uma palavra, gostaria de ouvir uma palavra do Senhor agora à tarde, ouvir um fluir do Senhor, do Espírito Santo, né? Nós somos irmãos, estamos aqui para compartilhar. Puder apertar o aviãozinho e também o coraçãozinho, o foguinho. Obrigado quem está apertando o foguinho aí, porque isso aí espalha para mais pessoas, tá? E nós temos que contribuir no reino da melhor forma possível.
Então, que o Senhor fala aqui, se alguém me ama, já está aqui o primeiro ponto, né? Se você ama o Senhor, obedece a minha palavra, né? Você tem que obedecer o que está na palavra. A obediência é a primeira coisa, né? É o primeiro ponto, se você quer ter uma comunhão com o Senhor verdadeira e contínua e constante, né? A gente tem a tendência, nós somos pecadores, então a gente tem, às vezes podemos pecar em pensamentos, né? Às vezes a gente não consegue filtrar isso. Eu tento trazer um caminho aqui no canal, através da minha mentoria, através das coisas que eu transbordo aqui também, da importância da gente ter um controle sobre os nossos pensamentos, filtrar, né? Se a gente começa a filtrar o que entra, a gente consegue filtrar o que fica também, porque às vezes você está consumindo muita coisa, né? Visualmente, nós temos que entender que os olhos são as janelas da alma. Então, se você fica olhando, né, coisas que não são legais, coisas que não agregam ao teu espírito, que não agregam a você você está consumindo isso. Então a gente tem que ter um discernimento de bloquear isso, né? A Giovana pediu aqui, ela pediu uma oração. Tá, vamos fazer uma oração. Tá. Então, pessoal, vou interromper aqui rapidamente, vou fazer uma oração aqui para a Giovana. Ela chamou aqui, pediu para fazer uma oração. Quem puder fazer a sua oração em casa também, faz a oração comigo aqui. Vamos fortalecer o nosso corpo de Cristo, fortalecer a nossa irmã Giovana, que ela quer que a gente ore pelos filhos dela que estão afastados da casa de Deus, o Marcos e o Vinícius. Marcos Vinícius e Robervan Santos e Joatan Barroso, tá? São os 3 filhos dela. Vamos fazer uma oração aqui para ela. Quem quiser me acompanhar nessa oração, juntos somos mais fortes, e a gente pode estar tocando o coração dos filhos dela, e a gente pode estar ajudando essa mãe que está querendo ajuda, né, para os filhos dela. Vamos fazer a oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, Yahvé, Jeová, Abba, El Shaddai, Todo-Poderoso, Senhor do Universo, Adonai Elohim. Senhor, venho te pedir, Senhor, que o Senhor possa estar direcionando os caminhos dos filhos da Giovana, Senhor. O Marcos Vinícius, o Robervan Santos, o Joatan Barroso, Senhor. Que o Senhor possa trazer eles de volta à sua casa, Senhor. Traz o seu espírito para a vida deles, Senhor. Entra no coração desses filhos, Senhor, dos filhos da Giovana, Senhor, e traz eles para ti, Senhor. Resgata eles de onde eles estiverem, Senhor. Revela-te para eles, Senhor, em espírito, Senhor. Espírito Santo de Deus, entra no coração desses meninos, Senhor. O Senhor é todo poderoso, Senhor. O Senhor não tem limites. Não tem nada nesse mundo que possa parar o Espírito Santo de Deus que habita nessa terra desde o princípio dos tempos, Senhor. Então faz o Senhor mover, Senhor. Abre os caminhos, Senhor. Liberta essa família, Senhor, de ter filhos que estão distantes do Senhor, ter filhos que não seguem a sua sã doutrina, Senhor. Faz o Senhor mover, Senhor, na vida dessas crianças ou desses filhos, e que eles possam voltar para o teu seio, Senhor, para o seio da tua casa, Pai. Que você possa trazer refrigério para a alma da Giovana, Senhor, e que ela possa enxergar, que você possa trazer clareza mental, que ela possa enxergar caminhos para trazer esses filhos de volta para o Senhor, trazer de volta para o seu Filho Jesus Cristo, para o Espírito Santo, que vocês possam habitar nessa casa confiadamente por todos os dias de nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Então é isso, pessoal. Boa sorte, tá, Giovana? Conta com a gente aqui. Essa oração vai chegar aos ouvidos do Senhor, e você vai achar um caminho de estar trazendo os teus filhos de volta à casa do Senhor. E entenda também que você é um caminho para trazer seus filhos de volta para casa, porque o Senhor, Ele colocou nas suas mãos esses 3 filhos. São 3 almas que Ele colocou nas suas mãos e na do seu marido. Então que você possa trazer essas crianças para perto de você, trazer essas crianças
para esse renovo. Eu não sei se são, eu posso estar chamando de crianças aqui, não sei se são crianças, acredito que não, deve ser adolescente. Se forem adolescente ou, né, ou na fase mais adulta, você tem que buscar um caminho, tá, de trazer eles para perto de você. Qual o caminho que eu posso te aconselhar? É você trazer, você tem que ser mãe, né? E primeiramente, você sendo mãe, você vai achar um caminho para o coração deles. É o primeiro caminho. A gente tem que trazer no amor, né? Só que a gente tem que entender que também o amor é repreensão também. O amor é confiança. O amor é troca. Adolescente e adulto, tá? Então é que é mais complexo. Assim, não vou conseguir aprofundar aqui para você, né? Mas eu posso te explicar mais ou menos como é que funciona, toda a construção mental, né, de um ser humano. Isso que eu vou te dar só sinalizar para você, porque aí você depois vai ter que refletir, né, de cima do que eu falar para você aqui, em que lugar como você criou o seu filho e como que interferências eles tiveram durante a vida deles, porque essas interferências vão determinar o que pode estar ocasionando esse afastamento deles da igreja, né? Porque a gente sabe que dos 0 a 6 anos nós absorvemos tudo que vem dos pais, né? Os pais que são, por isso que é a importância dos pais, porque não só a questão da importância do pai ali no dia a dia, como a autoridade que é dada pelo Senhor, né? Os pais têm uma autoridade sobre os filhos que se você não tomar isso para você, se você não tomar essa rédea de um pai que cuida, que educa, que ensina, que direciona, o mundo vai tentar tragar os seus filhos, entende? Então, o que eu posso dizer é que você tenta trazer eles para perto de você, e que essa fase agora, né, de adolescência e pré-adolescência, foi criado na igreja até 12 e agora tem 16, tá? Se puder, me fala aqui as informações, tá? E a gente vai conversando aqui. Então, assim, a gente tem que entender o que afastou eles da igreja, né? Se eles foram criados na igreja, o que será que afasta eles? É o desejo da carne? É o desejo do mundo? Eles já são convertidos, são batizados, né? São várias questões. Talvez não vou conseguir te ajudar aqui, mas eu posso tentar te dar um esclarecimento, porque é importante você buscar isso, buscar o que está acontecendo. A tua casa é o primeiro, tem que ser o porto seguro, tem que ser o lugar onde você transformar a sua casa num santuário, onde você possa estar recebendo os teus filhos. Pelo que eu vi, eu não sei quantos já não moram com você, se eles moram com você, tudo isso influencia, sabe? Mas que você tem que buscar, tá? O Marcos, deixa eu ver aqui. Então o Rubervan não é. Então o Rubervan o ideal é que ele tem que ser batizado, né? O Senhor falou. Então, para ele estar alinhado com o Senhor, ele vai ter que buscar esse batismo. E você, como mãe, tem que falar da importância. Você tem que falar de Cristo para ele, tem que falar de Jesus para ele, mas sem religião, sabe? Sem o peso. Porque acho que a maior questão que a gente tem agora, tá? O Marcos Vinícius mora contigo, tá? Os outros já são, entendi. Teve direção na igreja e o pastor mudou de igreja. Tá. Então, os mais velhos, você agora,
se eles já não estão mais debaixo da tua tutela, você só pode dar conselhos, você só pode realmente falar, né? Já são maiores de idade, já tem a vida deles. Você tem que ser o exemplo, mostrar para ele. Não sei qual é a relação deles com o pai, isso também é muito importante. A relação que um filho tem com o pai determina, muitas vezes, se o filho não tomar a consciência, não levar a consciência, né, que ele precisa do Senhor, que o Senhor é o único caminho para ele ter uma vida aqui. Se ele não tomar essa consciência, às vezes uma relação não muito boa com o pai pode acarretar nesse desvio, né, quando está mais uma idade mais adulta, porque ele olha e de repente não tem alguém para se espelhar, ele não tem como uma conexão que muitas vezes seria importante vir pela família. A gente sabe que quando o Senhor quer, Ele quer. Por exemplo, eu não tenho, meus pais são católicos, eu escolhi esse meu caminho, né? Porque o Senhor veio em mim, eu não tive opção, sabe? Eu não tive opção, o Senhor me escolheu, Ele me escolheu a dedo, Ele me escolheu, Ele me pegou num lugar de que não nada exaltava o nome do Senhor, nada tinha a ver com o Senhor, mas Ele me escolheu e tirou, sabe? Então, se você é uma escolhida, se você foi ungida pelo Senhor, de repente Ele quer que você traga esses teus filhos para você. E os que estão fora de casa, aí o pai dele bebe nos finais, entendeu? Infelizmente, o pai dele é convertido, tá? É batizado, o pai deles. Isso também é fundamental. Você entende que tem uma autoridade, tem uma hierarquia no mundo espiritual? Se ele não tiver, se o pai dele, por exemplo, não for convertido e não se santifica, se o pai deles é afastado, né? Se o pai dele não busca também, você tem que entender que na hierarquia que o Senhor criou, vem o que? O pai, né? O pai, a mulher, o pai, a mãe e os filhos. O pai tem um poder espiritual muito forte. Então, se o pai não se posiciona dentro de casa, ele não tem o posicionamento de um homem de Deus, isso vai trazer problema. Entende? Isso vai trazer problema. Não tem jeito, vai trazer problema. Porque ele que tinha que ser o cabeça, ele que tinha que estar guiando a casa, ele não está guiando. Você entende? Então, por mais que às vezes você se esforce, você se coloque para melhorar, se você não fazer um caminho, se você não conseguir um caminho de tocar o coração do seu marido, e trazer ele para Deus, e trazer para ele a responsabilidade de ser um pai, os seus filhos vão ficar soltos, no sentido de que eles não têm alguém para que olhar e para quem correr, no sentido de pai. Todos nós precisamos de um pai. Nós homens, então, precisamos mais ainda. Você entende isso? Nós homens precisamos mais ainda. Então, se um pai não se posiciona dentro de casa, se o pai ele não toma a autoridade que foi dada pelo Senhor, porque você tem que entender isso. Você tem que entender isso. A autoridade foi dada pelo Senhor para você que é pai atuar dentro de casa como um reinante, como um filho de Deus. E se você, dentro da sua própria casa, você não é um filho de Deus, você não segue a sã doutrina, você não se santifica, você não é um homem de oração, você não é um homem que se ajoelha aos pés do Senhor. Se você não faz isso, se você não pratica isso na sua vida, o devorador vai entrar na sua casa sim, porque você não está protegendo a sua casa, você não está protegendo a sua família. Se você não protege a sua família, ele entra sim, ele tem permissão. Você tem que entender isso, porque você está abrindo brecha. Se você está afastado do Senhor, e não é afastado só de igreja, é afastado do Senhor, é afastado de não se ajoelhar, não ser humilde, de saber que tem um Deus Todo-Poderoso e que só Ele pode atuar na sua casa, atuar na sua vida e fazer as coisas se alinharem. Você tem que se ajoelhar, pedir perdão ao Senhor, buscar Ele em oração. Faça isso, Pai. Faça isso, Pai.
tenho certeza que você começar a fazer se mover, os seus filhos vão olhar diferente para você. Já começa por aí, porque eles vão olhar diferente para você. Sabe? Larga essa bebida, para que isso? A bebida é o primeiro caminho por onde o mal entra. Então, se você tem problema com isso, zera isso. Eu sei que é difícil no começo. Eu era um cara que eu saía todo final de semana para beber. E minha vida era isso: beber e me divertir. Até que um dia o Senhor falou: chega. Ele falou: chega, não quero mais isso para você. E eu larguei, parei com isso. Então busca o Senhor, que Ele vai te tocar, Ele vai te transformar. Aceita Ele de verdade, aceita Ele no seu coração, entrega o seu coração para o Senhor. Seja homem, seja humilde de se ajoelhar aos pés do Deus Todo-Poderoso, entregar sua vida verdadeiramente a Ele. Para poder você é responsável aqui. Você tem que entender que o Senhor é Espírito. Ele se mexe, se move através de nós, através das nossas vidas. Então você tem a responsabilidade, sim, de educar teus filhos e fazer o que o Senhor te deu autoridade para fazer. Você tem que entender que já foi decretado. Você está aqui atuando. Se você é filho de Deus, você está atuando debaixo de um decreto do alto, que você tem autoridade, sim, para mover aqui no Espírito. Porque Ele precisa dessas mãos, Ele precisa dessa boca para chegar nas pessoas. Sabe? Então assuma o seu lugar de honra, assuma o seu lugar de rei da sua casa. Você é o rei da sua casa. Sua esposa é rainha, ela não pode ficar sobrecarregada com algumas coisas. Você tem que ajudar ela na educação dos seus filhos. E você tem que entender que se são 3 filhos homens, olha, você tem 3 varões, cara. Olha o que você tem nas suas mãos, o que você tem, o que o Senhor te entregou. Então, por favor, corre atrás dos seus filhos. Mas a primeira forma de você correr é você mudar quem você é. Porque você sendo exemplo, eles vendo que o pai deles mudou, que o pai dele agora é um homem íntegro, é um homem reto aos olhos do Senhor, é um homem que busca, sabe, que não cede para a carne, não cede para essas coisinhas pequenas daqui. Se você fica cedendo para a carne, se você é derrotado pela carne, como é que você pode querer ser vencedor no Espírito? Não tem como você ser vencedor no Espírito se você não vence a sua carne. Vença a sua carne, ela não tem esse poder todo. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, ela não tem esse poder todo. Então inclina a sua alma para o Espírito. Volta a ler a palavra. Você vai ver que o Senhor vai falar com você. Ajoelha, busca na intimidade primeiramente, tá? Eu te peço, se ajoelha aos pés do Senhor, humildemente. Rasga o seu coração, derrama o seu coração para Ele, sabe? Derrama o seu coração, Pai. Derrama o seu coração. Eu não sei tua história com seus pais. Provavelmente também não foi uma ótima história. Porque é assim que acontece quando nós não temos uma história boa com nossos pais. O que acontece? A gente acaba tendo esses mesmos problemas. Por que eu buscava beber também e sair? Porque eu buscava amor nas coisas do mundo. Eu buscava tampar esse vazio que a gente tem quando a gente não tem o Senhor. O vazio de quem vive no mundo é para tampar um buraco, sabe? A gente não é pecador porque a gente ama fazer o pecado. Alguns talvez sim, mas a maioria, as pessoas boas de coração, elas simplesmente às vezes não têm a força necessária para superar as coisas, né? Para suportar o peso de uma dor no coração, de uma angústia, de um pai que abandona um filho. É difícil, sim. A gente sabe que tem muitas pessoas passando isso nesse momento. Eu vim falar muito sobre isso aqui, essa questão emocional, que o nosso emocional de todos nós, da maioria dos cristãos, está destruído. Está destruído. É um campo de batalha e a gente tem que entender que a nossa alma é o campo de batalha. É lá que o inimigo ataca. Ele ataca a nossa alma, o nosso coração. Ele quer pegar o nosso coração. Porque se ele vence aqui, ele ganhou a batalha. E aí você vai começar a ter rancor, a não se amar. Porque você tem que entender que se você ama o Senhor, você tem que se amar também, pai. Se ame. Não, se você teve um problema com seus pais, né, com seu pai, provavelmente, a maioria dos problemas assim são por causa dos pais. Quando o pai não teve um pai presente, ou não teve um pai
que dizia que amava ele, que eu te amo, filho. Um pai que não cuidou, não ensinou, porque você tem que entender que você é um tutor direcionado pelo Senhor diretamente. Essa autoridade foi dada a ti para você ser um professor, um tutor dos seus filhos. Então, por favor, dê atenção, não está perdido. Tenha isso na consciência de você, na sua consciência, pai, que não está nada está perdido. Para o Senhor nada é impossível, mas Ele não vai se mover se você não se mover, porque Ele deu autoridade, foi para você. E se você não toma autoridade dentro da sua casa, o inimigo tem sim liberdade para entrar e fazer o que quiser. E ele já está pegando seus filhos e vai chegar no 16 anos também. Ele vai tentar tudo, porque é isso que ele faz. Você tem que entender que esse é o objetivo dele, é destruir as nossas almas, é atacar o nosso coração, para que a gente não guarde ele e que o Senhor não possa habitar nele, e que não possa ver, para que não possa ver vida em abundância. Então, em primeiro lugar, é você se alinhar com o Senhor, pai. Você tem que se alinhar com o Senhor, buscar Ele em humildade, se ajoelhar aos pés dele, derramar o seu coração, tá? Todos nós temos dores, eu não estou te julgando. Eu sei o que é ter um pai que foi ausente na fase da minha vida, e quanto isso me acarretou. Então você pode estar passando por isso, pode ter passado, mas você não pode se justificar nisso para mudar quem você é, porque as escolhas são feitas por você. Não é o teu passado que determina o teu futuro e nem o teu presente. Então para de buscar soluções a curto prazo através da bebida ou de vícios, porque elas não vão resolver esse vazio na tua alma e não vão resolver nenhum dos teus problemas aqui, ainda mais no espírito. Já não resolve aqui, então no espírito menos ainda. Então não é esse o caminho, sabe? Por favor, dê uma atenção para sua família, não está nada perdido, você só tem que se alinhar com o Senhor. E é simples, é muito simples, com o Senhor é sempre simples, né? Por isso que está tudo sempre ao nosso alcance. Agora basta o quê? A gente buscar. Ele mesmo fala, a gente tem que buscar Ele. Busca o Senhor em espírito, em verdade. Ele vai se manifestar na sua vida, e Ele vai começar a transformação em você, porque essa transformação em você vai gerar um reflexo nos seus filhos, porque os seus filhos não vão ter como ver que um pai não mudou. Você entende isso? E aí eles vão voltar a te respeitar, vão voltar a te amar, e aí você tem que dar amor para eles. Você tem que mostrar que mudou de verdade. Então tem que partir de você. A sua esposa, ela é uma ajudadora, auxiliadora. Essa foi a missão que o Senhor deu para sua esposa. Não é para você botar tudo nas costas dela e que ela tem que cuidar dos filhos. Não é assim. Em casa, sim, ela é a dona do lar, ela é que edifica o lar, a mãe é que edifica o lar, mas o pai é responsável por educar os filhos também. Não pode deixar de fazer isso, tá bom? Tá bom, Silvana? Espero que essa mensagem tenha chegado para vocês aí, que vocês possam ter um caminho. Então o caminho é esse, pessoal. O caminho é esse, pai. Você ajoelha diante do Senhor, derrama seu coração, derrama suas mágoas. Se você tem coisas do teu passado que estão te trazendo essa necessidade de bebida, de tampar essas dores emocionais com coisas daqui que não vão resolver, tá? Não vão resolver, não adianta. Eu sei, por experiência própria, não resolve. O que vai resolver realmente, o que vai te ajudar, o que vai começar a te curar, é você começar a ler a palavra, é você se mergulhar em quem é o Senhor e entregar seu coração em intimidade. E quando você começa a ler a palavra é alimento para sua alma e para o seu espírito. Então você começa a se alimentar da palavra, você vai ver que você vai começar a se transformar. O Senhor vai começar a transformar quem você é. Pode ter certeza disso, pai. Pode ter certeza disso. Mas você tem que fazer o seu. Você tem que botar a cara, você tem que ter um posicionamento que o Senhor espera de você. Esse posicionamento é que vai... você tem que dar atenção para isso agora, porque é caso de vida ou morte. A gente tem que entender isso, que se você perder seus filhos pro inimigo, você vai querer perder seus filhos para o inimigo. Olha isso, sendo que você é um cristão. A sua esposa aí está mostrando que é uma cristã devota. Então não perca seus filhos para o inimigo, por favor, por causa de coisas tão ínfimas, coisas tão pequenas que não tem valor nenhum.
como beber, vícios, coisas, falta de posicionamento. Não pode, sabe? Não pode. É muito pequeno para as coisas maiores que o Senhor tem para você, porque todos os filhos que andam retos e que buscam o Senhor, e aí sim você começa a exercer essa autoridade, e aí sim Ele vai começar a entregar na sua mão o que Ele tem para você aqui, porque Ele tem uma história para todos nós. Quem sabe hoje não é um caminho para você começar uma história com o Senhor, de vitórias daqui para frente, sabe? Quem sabe Ele não vai abrir um novo caminho Ele não está agora abrindo um caminho para você se reerguer desse lugar, de ignorância. E assim, não acha que eu estou aqui julgando você, eu não estou fazendo isso. Eu estou te trazendo um caminho. Tá bem, Raimundo? Então, não adianta a gente correr das nossas batalhas. Não adianta se esconder do que nós temos que batalhar. Não adianta. Porque quando a gente não corre para cima das coisas que nós temos que fazer, que só nós temos que fazer, não tem jeito. Só que o Senhor é generoso, o Senhor é bondoso, pode acreditar nisso. Se você for forte e corajoso, Ele mesmo fala na palavra, Ele estará contigo durante todo o caminho. É só você não desviar nem para a esquerda nem para a direita. Caminha nele, caminha em cima dele, caminha em cima de uma palavra dele. Então você tem que buscar agora essa palavra do Senhor para sua vida, para você poder fluir de novo na vida do Senhor. Entende? Então, Raimundo, se você não ouvir essa palavra agora, que você possa ouvir em outro momento. Giovana, que você puder conseguir convencer ele a ouvir essa palavra, que ela chegue ao seu coração, que você tome o seu lugar de honra aqui na sua casa, tá? Porque a sua casa faz parte do reino. A sua casa é peça fundamental para a construção do reino de Deus aqui. A igreja é um lugar para você se encher, mas a sua casa é o seu domínio, onde o Senhor deu autoridade para você atuar. Não é no bar, não é em nenhum outro lugar, é a sua casa. Então respeite quem está dentro da sua casa e traz os seus filhos de volta para você. Tá bom? Então, que o Senhor possa estar direcionando seu coração, a sua alma, o seu espírito para Ele novamente. Vocês possam ter uma vida de abundância, uma vida de prosperidade, uma vida de amor, de troca. E que seus filhos estão sendo agora resgatados em nome do Senhor, de volta ao colo do Pai. O Pai daqui e ao colo do Pai celestial. Em nome de Jesus, amém. Bom, pessoal, de nada, Giovana, tá? Deus te abençoe, continue nas suas orações, que nem a Ana Cláudia falou aqui, tá? Vamos continuar em orações. Quem puder orar pelo Raimundo Marcílio, tá bom? Faça uma oração pelo Raimundo Marcílio e pelos filhos dela também, tá? Deixa eu ver se eu... Vamos orar também pelo Obervan. Deixa eu olhar aqui, Obervan Santos, Marcos Vinícius, o outro, o Joatan. Tá aí o Joatan Barroso. Então orem por eles, tá bom, igreja? Nós somos a igreja, vamos fazer isso, vamos orar pelos nossos irmãos, tá bom? Que bom.
Então é isso, pessoal. Eu queria falar exatamente da questão da casa. Foi ótimo que a Giovana trouxe aqui, porque esse foi o que o Senhor me trouxe hoje, a questão da nossa casa. Então, e que é o meu objetivo do canal, porque ele me trouxe no meu coração que os lares estão destruídos, as famílias estão destruídas, os corações que estão dentro das casas estão destruídos, estão, sabe? E se a gente não reconstruir isso, porque a gente tem que entender que a Jerusalém do Senhor, né? Porque entenda o seguinte: onde o Senhor não habita em estruturas, o Senhor não habita em templos. Onde é que o Senhor habita? Eu acabei de falar aqui, né? Na palavra. Ele habita em nós, pessoal. Nós somos a casa do Senhor. Nós somos a casa do Senhor. A igreja dele é a casa dele. É aí que ele escolheu habitar. Não é em nenhum outro lugar. Então, se ele escolheu habitar em nós, as nossas emoções têm que estar em dia. Nós temos que sarar nossos corações através do Senhor, através da busca, porque Ele sim, Ele é capaz de nos curar. Mas se você não busca Ele, Ele não vai ter como entrar e te curar. Se você não tiver fé, a fé só vem através de quê? A fé vem de ouvir a palavra. Ela se fortalece através de você ouvir a palavra do Senhor. Então, você orar, você tem que se alimentar. Qual um caminho que eu posso dizer para você que vai te ajudar todos nós cristãos a nos fortalecermos em Cristo? Eu sei que às vezes é difícil, a gente tirar alguns momentos do nosso dia para ler. A gente, infelizmente, na nossa cultura brasileira, nós não temos o costume da leitura, não é algo enraizado, sabe? Então, se você tem filhos novos, por favor, logo cedo, coloca o costume de ler o livro, porque tudo na nossa vida é hábito, pessoal. Se hoje em dia você não tem o hábito de ler, é porque não foi colocado pelos seus pais. Então, uma outra dica que eu posso dar, você mãe, você pai, transforme isso num hábito para os teus filhos, que eles tenham o hábito da leitura dentro de casa. Sabe, leitura é fundamental para expandir a mente do seu filho, para ele criar novos horizontes. E a palavra de Deus, se ele já lê desde cedo a palavra, que ele possa conhecer, você possa contar histórias para o seu filho através da palavra. Tem várias histórias dentro da palavra que você pode contar para o seu filho. Vocês podem criar um momento dentro da sua casa sabe, que você tem que criar hábitos. Eu falo isso é muito importante, criarmos hábitos. Então, crie um hábito de se sentar em família. Isso é uma coisa que o Senhor me trouxe muito forte também, que é a questão da mesa. As mesas nos lares, hoje em dia, elas foram deixadas de lado. Você percebe que alguns lares não tem nem mais a mesa de jantar. Você tem uma bancadinha para a pessoa comer, que nem um animal, e ir trabalhar, fazer as coisas, sabe? Não é isso que Ele quer. O Senhor é Deus de comunhão. Ele é Deus Ele tem prazer de sentar contigo à mesa. Ele tem prazer de estar com você aqui, ó, em comunhão. Sabe? Então é importante você restabelecer essa comunhão em casa. Tá, Giovana? Ana Cláudia também. A todos que estiverem aqui, eu peço que vocês possam sentar à mesa com seus filhos, sentar à mesa com seu esposo, trazer esse hábito, tá? Porque esse é um hábito poderoso. Se vocês não fazem isso, vocês vão ter dificuldade depois de trazer teus filhos para perto. Então façam isso. Sentem à mesa, né, com seus filhos. Senta à mesa em família e você vai ver o mover dentro da sua casa. Mas primeiro você tem que começar a você se encher da palavra. Encha você, Giovana, da palavra do Senhor, para você poder transbordar essa palavra, né? O Senhor, Ele se move através de nós, pessoal.
gente tem que se mover, a gente tem que se encher do Senhor, tá bom? Então, só ver o que o pessoal está falando. Isso aí, Ivan. Continua as orações, tá? E o que você puder trazer para dentro da sua casa através do exemplo. O exemplo é poderoso. Vai ajudar. Se você conseguir instituir dentro de casa também, é poderoso. E que seu marido ache um caminho de assumir essa autoridade que foi dada pelo Senhor dentro da casa de vocês, porque a partir desse mover dele, tá, do seu marido, ele vai ter a possibilidade de trazer seus filhos de volta para perto do Senhor, tá? É que você seja essa mulher de fibra aí, de forças, que você consiga continuar transbordando na sua casa quem é o Senhor, porque se onde estiver um cristão, ainda há esperança, tá? Então, se você é alguém que é devoto ao Senhor, você entrega seu coração todo dia, se ajoelhe todo dia, faça suas orações. Se não for na repreensão, se não for na tua palavra, da sua troca, na sua entrega de amor dentro de casa, aos seus filhos, ao seu pai, ao seu esposo, então que seja através da oração, porque a gente sabe que está tudo conectado, que a gente possa estar atuando aqui, mas que a gente pode estar atuando também no espiritual através das nossas orações, do nosso jejum. A prática do jejum é poderosíssima. Se você puder fazer um jejum, um propósito para isso, faça. Se você quiser, depois a gente pode ter um grupo aqui também, tá? Se vocês quiserem, depois, Giovana, entra aqui eu tenho uma comunidade aqui do Minha Casa Meu Reino. Entra lá, tá? Você pode pedir oração lá. Você pode entrar lá naquele grupo, pedir para orar, tá? Eu vou botar lá. Entra lá, tá? E me chama, que aí a gente cria um plano de ação, de oração, jejum. A gente pode criar um. E quem quiser participar, quem tiver aqui quiser entrar lá também, tá? Na comunidade, tá? Lá na minha bio, na biografia, na bio lá em cima, tá? Logo lá em cima, um pouco abaixo do meu nome ali, tem a comunidade Minha Casa Meu Reino. Entra ali como um membro e lá a gente pode começar um mover de oração. A gente começa um mover de oração pelos seus filhos, pelo seu marido. A gente pode abrir um propósito, tá? Fazer um jejum e a gente se fortalece, entendeu? Não adianta a gente você sozinha é mais difícil. Nós juntos a gente tem mais força no reino, tá? Então entra lá no grupo, me chama lá e a gente fala lá com o pessoal para poder a gente começar a fazer um propósito para isso e que as coisas vão melhorar em nome do Senhor, tá bom? Então, pessoal, fiquem na paz do Senhor. Eu vou fazer para fechar a oração de aceitação que eu sempre faço. E se você entrou aqui nessa live e está afastada do Senhor, está afastado dos caminhos de Deus, quer voltar para esses caminhos, ou se você ainda não conhece o Senhor Jesus e você quer passar a conhecê-lo, faça essa oração comigo e você estará sendo trazido para o reino dos céus, o reino do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Faça essa oração comigo. Eu aceito ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré como meu único e suficiente Salvador. Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Em seu nome eu peço, Senhor. Enche a minha vida com o seu amor, com a sua presença, e que na minha vida seja feita a sua vontade, aqui na terra como é nos céus, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso, pessoal. Bom, espero que essas palavras tenham servido para vocês. Fiquem na paz do Senhor. Tenham um excelente sábado, excepcional sábado, um excepcional final de semana. E não se esqueçam, hoje à noite
às 8h30, volta de 8h30, eu vou estar trazendo agora mais um capítulo de Apocalipse, Apocalipse 6. Tá? A gente já começou, ontem a gente falou, foi quando o Senhor pegou o livro com os 7 selos da mão do Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o único digno, ele era o único digno de poder fazer isso, de pegar esse livro, tá? E ontem a gente falou sobre isso, foi muito poderoso. O Senhor é muito lindo, e como ele pegou, e ele é o único digno, ele é o Cordeiro Todo-Poderoso, que pode redimir esse mundo, e ele está voltando. Como ele está voltando, não deixe de ler Apocalipse, tá bom? Então, se você não assistiu a live de ontem, as lives dos capítulos anteriores, assista, porque hoje a gente vai entrar no capítulo 6, vamos ver se a gente vai até o 7, não sei como é que vai ser a leitura, tá? Deixa o Senhor se mover, e eu espero você hoje à noite, tá bom? Fique na paz de Deus. Até a próxima.